Olá, esse é o capítulo do dia e se você gosta da novela O Rei do Gado, se inscreva no canal e ative o sininho, assim você irá receber todos os vídeos sobre a novela e ficará por dentro de tudo e clicar no joinha. Vamos ao vídeo. Marta e Liliane estão conversando e a Marta diz para Liliane que ela já achou um casal que quer o filho dela. E a Liliane diz, mas dona Marta, eu falei brincando, eu não quero dar. E a Marta diz uma coisa dessas, não se fala nem brincando, né? Filha para a vida toda. E a Liliane diz, a senhora não me entende. Eu não sei o que fazer. Porque eu menti para todos. Todos sabiam que eu estava grávida, mas eu menti, que tinha perdido o neném e vim para cá para ter o meu filho escondida. Sozinha, longe de todos. E a Marta diz, você é louca, menina? E a Liliane diz, sim, eu avisei a senhora que eu era louca. Enquanto isso, o senador Caxias chega em casa e a Chiquita diz que várias pessoas ligaram para saber se ele vai mesmo se candidatar. E o senador diz, eu decidi algo melhor, eu vou abandonar a política. Enquanto isso, não param de ligar na casa do senador e a Maria Rosa diz que não sabe qual é a decisão do senador Caxias. Enquanto isso, Bruno chega na fazenda, Dona Ana fica feliz, é do Araguaia também. E a Dona Ana diz que bom que o senhor chegou. E o Bruno diz, ó, Dona Ana, capricha no feijão, na comida que eu tenho que viajar. Vou logo de novo, vou ficar aqui pouquinho. E a Dona Ana diz, por que essa pressa, Zé? E o Zé diz, o patrão, vai visitar todas as fazendas dele, cuida logo desse almoço, porque ó, ele vai levar mais de mês para visitar todas as fazendas dele. Enquanto Dona Ana está preparando o almoço, Zé vai conversar com o Bruno e o Bruno diz para o Zé levar para o frigorífico 500 cabeças de boi. Eles ficam conversando sobre os negócios e o Bruno diz que está com pressa e pergunta para Dona Ana se o almoço sai ou não sai. Bruno está muito animado. Enquanto na casa do Pirilampo e Saracura, ele pergunta se eles não tinham que ter ido para a rádio para gravar. E o Pirilampo e o Saracura dizem que não, que agora que eles têm o disco, eles tocam o disco e eles podem dormir até mais tarde. E ele diz, que história é essa, hein? Quem disse que gravar apenas um disco e ficar dormindo fica com a vida ganha, hein? E o Pirilampo diz, bom, não é assim, minha prenda, é que a música fica melhor no disco do que de corpo presente. A Lia diz, onde que eu fui amarrar meu burro, hein? E o Pirilampo diz, não se aveste, minha prenda. O povo da gravadora ligou e disse que nós vamos ter que sair viajando aí pelo mundo. E a Lia diz, pra onde? E o Saracura diz, pra tudo que é lugar. Querem que a gente vá? E a Lourdinha diz, mas eu vou junto. E o Saracura diz, minha nossa, mãe, olha. Enquanto na rádio não para de tocar a música do Pirilampo e do Saracura, é a maior sucesso. Enquanto na casa do Pirilampo e Saracura, a Lia diz, ah não, nada disso, de jeito nenhum. Se o pessoal da gravadora quiser que vocês viajem para promover o disco de vocês, eles terão que arcar com os custos e ainda terá que sobrar uma boa grana, senão ninguém sai daqui não. Enquanto na fazenda, a dona Ana diz, ah, mas o patrão mal comeu e já saiu voando. E o Zé diz, tem muita fazenda para visitar, muita. E ele está tão animado, e a dona Ana diz, mas não vi. Mas por que essa animação toda, Zé? E o Zé diz, adivinha, a Luana. E a dona Ana diz, o quê? Ele foi atrás da Luana? E o seu Zé diz, não, ele descobriu que ela não é uma Berdinazzi. E ele quer pôr todo o serviço em dia, visitar todas as fazendas para depois ir atrás da Luana e ter ela de volta. E a dona Ana diz, mas ela vai se jogar nos braços dele. E o Zé diz, não sei. O meu medo é que ela veja ele e fuja. E depois ele nunca mais a encontre. Enquanto isso, Leia chega em casa e o Ralph está lá. E a Leia diz, você é aqui? E o Ralph diz, sim, estava te esperando. Vai para beijar a Leia. A Leia diz, eu não estou afim. Eu não estava brincando quando mandei você ir embora daqui. E o Ralph diz, que é isso? E a Leia diz, eu cansei de você. Vai embora daqui. O Ralph vai para bater na Leia. Leia segura a mão do Ralph e diz, pensa que eu sou o quê? Idiota, eu não estava brincando quando eu disse que ia te denunciar para a polícia.
Eu quero meu dinheiro de volta. E o Ralph diz a Eva: vai dizer o que para a polícia que eu te roubei? E a Leia diz: você não presta mesmo, é um canalha. O Ralph vai embora e a Leia fica dizendo: eu tenho que me livrar desse homem. Enquanto isso, Marta e Liliane estão conversando e a Marta pergunta sobre os pais da Liliane. E a Liliane diz que eles não se dão bem porque o pai dela é um sonhador e a mãe dela é prática, só se importa com o dinheiro que entra em casa. E a dona Marta diz: mas me diga uma coisa, menina, quem é o pai do teu filho, hein? E a Liliane diz: eu não quero falar sobre isso. E a dona Marta diz: tá bom, você pensa, minha filha, que vai ficar aqui a gravidez toda e que ninguém vai vir te visitar? E se vir, onde você pensa que vai esconder essa barriguinha, hein? Enquanto isso, o senador Caxias está em uma reunião e ele diz: eu não aceito a indicação no meu nome para ser candidato a coisa nenhuma e também resolvi encerrar a minha carreira política quando terminar o meu atual mandato. Todos ficam chocados. Enquanto isso, Marcos e Lia chegam em casa conversando e o Marcos diz para Lia que a Leia ligou e que quer que o Bruno seja avalista para ela alugar uma casa e montar um negócio próprio. E a Lia diz que quer só ver a confusão que vai dar quando o papai souber. E o Marcos diz: e ela jurou que aquele talzinho não estava envolvido. E a Lia diz: a questão não é o talzinho, e sim ela. A mamãe nunca trabalhou, né? Isso toca o telefone, o Marcos atende e é seu Mauriti, que cuida de uma das fazendas do Bruno, diz para o Marcos que o Bruno combinou que chegaria lá cedo, mas não chegou. E ele ficou preocupado e pergunta se aconteceu alguma coisa. O Marcos diz que ele deve ter ido primeiro na fazenda do Araguaia e deve ter ficado conversando lá com o Zé e perdeu o horário para ir para outra fazenda. Ele desliga o telefone e a Lia diz: o que foi? E o Marcos diz: bom, era o seu Mauriti da fazenda Pereira Barreto. Está esperando o pai não apareceu, ele ficou preocupado. E a Lia diz: será que aconteceu alguma coisa? O Marcos diz que nada, ele deve ter ficado lá conversando com seu Zé e ele só levanta voo se está dia ainda, então deve ter sido isso que aconteceu. E a Lia diz: tomara que sim. Lia diz: mas nós estávamos falando da mamãe, né? E o Marcos diz: liga para ela. E a Lia liga para a Leia. Enquanto isso, na fazenda Zé da Araguaia e Dona Ana estão preocupados porque está chovendo muito mesmo. E a Dona Ana diz: nossa, Zé, mas será que seu Bruno pegou esse mar tempo no caminho, foi? E o Zé diz: mas pegou nada, Dona Ana. Pela hora que ele saiu daqui, já deve de ter chegado lá na fazenda Pereira Barreto faz tempo. E a Dona Ana diz: mas será de que lado que está vindo esse temporal, hein, Zé? E o Zé diz: eu vou saber, Dona Ana. Para de se preocupar, vá, Dona Ana. E a Dona Ana diz: eu não sei porquê, Zé, mas eu tô preocupada com o patrão, sim. Enquanto isso, a Lia está falando com a Leia por telefone. A Leia diz: já falou com o pai de vocês? Ele se negou a ser meu fiador? E a Lia diz: não, né, mãe? O papai não está. E a Leia diz: então, quando ele chegar, diz para ele que eu preciso falar com ele. Eu não posso perder aquela casa. Lia desliga o telefone, olha para o Marcos e diz: a mamãe pirou, né? E o Marcos diz: que ela vai aprontar dessa vez. Enquanto na casa do Pirilampo e Saracura, Lurdinha faz um jantar todo especial. Pro Saracura, ele chega e pergunta onde o Pirilampo tá. E ela diz que foi dar umas voltas. Ele olha para a mesa, vê que é um jantar à luz de vela e diz que vai dar umas voltas também. Enquanto na fazenda dos Berdinazzi, Jeremias diz os Medzenga: não presto, nenhum presta. E a Marieta diz: vamos mudar de assunto, tio. E o Jeremias diz: mas deixa eu falar. Eu tá vindo, deixa o tio falar, Marieta. E o Jeremias diz: eu acho que eu consegui toda essa fortuna de tanto ódio dos Medzenga. O ódio me fez ser milionário. E a Judite diz: eu acho que o Bruno Medzenga também, de tanto ódio dos Berdinazzi, se transformou no rei do gado. E o Jeremias diz: que rei do quê? Cria umas cabritas e pensa que é o rei do gado? Ah, Judite, Tavinho. E a falsa Marieta dá uma risada. E nisso a Marieta
diz para o Jeremias contar a história sobre a cerca que dividia as terras. E nisso Tavinho pega na mão da falsa Marieta discretamente, enquanto Jeremias está contando a história para eles. Enquanto na casa do Bruno, Marcos está no quarto assistindo, a Lia chega correndo e diz: Marcos, você viu no jornal? Você viu? E o Marcos diz: o quê? E a Lia diz: sumiu um avião na região do Araguaia, Marcos. Lia vai pôr no canal e o Marcos diz: falaram que avião era? E a Lia diz: não, eu estava distraída, eu não ouvi. E o Marcos diz: com certeza não é o do nosso pai, não pode ser o do nosso pai. Não vamos pensar besteira, Lia. E a Lia diz: Marcos, o Mauriti falou que o papai não tinha chegado lá, Marcos. E o Marcos diz: ele já deve ter chegado lá, ou está na fazenda do Araguaia, Lia. Marcos tenta fingir que não está preocupado, diz: vamos ver isso, Lia. Lia está com muito medo. E o Marcos liga na fazenda e diz: fica fria, Lia, está tudo certo. Marcos tenta ligar na fazenda, o seu Mauriti não atende. E a Lia diz: Marcos, foi o avião do papai. E o Marcos diz: para, Lia, para de falar assim. Nisso, o seu Mauriti atende e o Marcos diz: seu Mauriti, o meu pai, ele já chegou? E o seu Mauriti diz que não. Lia começa a chorar e o Marcos diz: mas ele fez algum contato com o senhor? E o seu Mauriti diz que não. Marcos, aflito, disse: se o meu pai der alguma notícia, me liga, não importa que hora, seu Mauriti. Por favor, me liga. Marcos desliga o telefone e Lia diz: o que ele disse? E o Marcos diz: ele disse que o pai deve ter ido para outra fazenda, foi isso, ou dormiu na fazenda do Araguaia. E a Lia diz: tomara. E o Marcos diz: para com isso, Lia, há outros aviões voando, não foi o do nosso pai. Não vamos ficar pensando besteira. Lia chora e diz: eu não vou conseguir dormir, Marcos. E o Marcos diz: não pensa no pior, Lia. E a Lia diz: enquanto eu não tiver notícias do nosso pai, eu não vou dormir. E o Marcos diz: o avião do pai está sempre em ordem, ele respeita todas as revisões, está tudo bem, Lia? Está tudo bem. E a Lia diz: eu sei, mas de repente o Marcos grita: de repente nada, Lia, para de pensar assim. Chega, você nem ouviu a notícia direito, nem sabe que avião desapareceu onde. Para com isso, Lia. E amanhã a gente vai acordar e ter notícias boas, tá? Tira isso da cabeça, Lia. Lia diz: eu vou no quarto assistir, quem sabe eles dêem mais alguma notícia. Marcos fica na cozinha chorando muito assim que a Lia sai. Ele fica desesperado, com medo que o pior tenha acontecido com o Bruno. No dia seguinte, na fazenda do Araguaia, seu Zé diz: dona Ana, cheguei lá do frigorífico, dona Ana. Eu fui lá fechar o negócio que o patrão mandou fazer lá. Mas eu tô preocupado, dona Ana. E a dona Ana diz: o quê, Zé? E o Zé diz: é que lá me contaram, dona Ana, que o serviço de busca e salvamento está atrás de um avião que sumiu ontem de tardinha. E a dona Ana diz: não acredito, Zé. E o Zé diz: o que me deixa mais sossegado, dona Ana, é que o avião do patrão estava voando para Pereira Barreto. E o avião que sumiu, ele estava noutra rota, dona Ana. E a dona Ana diz: mas como que foi isso, Zé? Zé disse que o avião que sumiu estava indo para São Paulo. E a dona Ana diz: tomara, Zé. E o Zé diz: só se ele se perdeu na tempestade e mudou de rumo, dona Ana. E a dona Ana diz: mas será, Zé? Todos ficam aflitos com o sumiço desse avião. E o Zé diz: mas eu não estou gostando dessa história. Zé fica desesperado. Zé liga para o Marcos. Zé diz para o Marcos que o Bruno não dormiu lá na noite anterior. Marcos diz: mas então, seu Zé, que hora que ele saiu daí? E o Zé diz: ele saiu daqui assim com tempo de chegar lá em Barreto. Ao menos foi os cálculos que o piloto fez. Mas se ele não chegou lá, ele deve ter mudado de ideia na metade do caminho. Marcos fica mais aflito ainda. E o seu Zé diz: mas não se aflige, ô Marcos. O avião que sumiu não estava na rota do seu Bruno, não. Eles não estavam voando naquela rota. Marcos, mais desesperado ainda, diz: mas onde que meu pai está? E o seu Zé diz: fique calmo, ele deve ter ido para a fazenda do Mato Grosso antes. E você conhece seu pai, seu Marcos? Ele deve ter descido numa pista no meio do caminho, porque o tempo depois que ele saiu daqui ficou bravo, choveu muito.
E o Marcos diz, o tempo fechou? E o seu Zé diz que sim. E que choveu muito, deu um baita de um temporal. Marcos se desespera mais ainda e diz, se o senhor souber de alguma coisa, me liga, por favor. Marcos desliga e ele diz o que ele disse. O Marcos diz, não foi na rota que o pai estava que o avião sumiu, não. Mas eu não vou sossegar até não falar com ele. Marcos está desesperado e isso faz a Lia se desesperar mais ainda. Enquanto isso, Aparício e Saracura chegam em casa e o Aparício diz que está preocupado porque a Lia não deu notícias. E nisso a Lourdinha diz, escute, ó o que está dando no rádio. Ela aumenta o volume e diz, estão falando do rei do gado. E nisso o homem na rádio diz, sumiu o avião ontem no Pará. E o avião do Pará fez o último contato com um avião comercial pedindo ajuda para se orientar, porque estava perdido em meio a uma tempestade. Segundo informou o comandante do avião, o piloto do avião desaparecido já estava no fim do seu combustível e não tinha mais do que meia hora de voo. E segundo ainda o comandante do avião comercial, e pelo prefixo da aeronave desaparecida, que se identificou ao pedir ajuda, era de propriedade do Bruno Mezenga, o rei do gado. Todos ficam desesperados, enquanto na casa do Bruno há vários repórteres lá. E o Marcos diz, não foi avião do meu pai. Isso são vocês que estão dizendo. E um dos repórteres diz, não há dúvidas, o avião era do seu pai, seu Marcos. Era do Bruno Mezenga. E a Lia chorando diz, a gente não sabe de nada, nada foi confirmado. E um repórter diz, não existe 2 aviões com o mesmo prefixo, o avião que desapareceu era do Bruno Mezenga. E o Marcos diz, deve ter havido algum engano. E nisso o repórter começa, estamos aqui diretamente da mansão do rei do gado, do Bruno Mezenga, no exato momento em que os seus filhos temos essa péssima notícia e estamos torcendo para que o avião tenha pousado em algum lugar e eles estejam vivos. Nisso, Marcos fica nervoso quando ficam falando que era o avião do Bruno e ele expulsa todos os repórteres. Lia sai correndo para o quarto, gritando, meu pai morreu, meu pai morreu. Marcos corre atrás da Lia e diz, para, Lia, para. E a Lia diz, será que você não entende isso? E o Marcos diz, eu consigo entender, mas eu não quero entrar em pânico. O nosso pai está desaparecido, não morreu, Lia, para com isso. E a Lia fica dizendo que ele morreu. Lia chora muito. E a Lia diz, onde que ele caiu com aquele avião? E o Marcos diz, ele não caiu, ele pousou e está em algum canto esperando alguém achar eles. E a Lia diz, será, Marcos? E o Marcos diz, eu sei que foi isso que aconteceu. Eu nunca vou aceitar que o nosso pai morreu. Lia chora muito. Marcos tenta acalmar e fica dizendo, nosso pai é imortal. Ele nunca vai morrer. Marcos e Lia se abraçam chorando muito. Lia liga para Leia e conta que o avião do Bruno desapareceu. E a Leia diz, e você e o seu irmão como estão? E a Lia chorando muito diz que estão arrasados, com medo que o pior tenha acontecido. Leia diz que vai imediatamente lá para ficar com eles. Lia chora muito e implora que o Bruno esteja vivo. Enquanto na fazenda do Araguaia, seu Zé e Dona Ana e todos os peões estão lá com muito medo, implorando que o Bruno tenha se salvado. E a Dona Ana diz, será que o avião caiu mesmo? E o seu Zé diz, mas claro que o avião deve de ter caído, Dona Ana, porque o avião tinha rádio, se o avião não tivesse caído, ele já tinha dado notícias. Todos choram. Seu Zé e Dona Ana choram. E o seu Zé diz que acha que o pior aconteceu, senão ele já tinha dado notícias. No dia seguinte, Lia chega na sala e o Pirilampo está lá, abraça forte ele diz que é para ela ter esperanças. Lia chora muito. Marcos desce correndo e diz que vai pegar o helicóptero e que vai atrás do Bruno. E Lia diz, não faça essa loucura, Marcos. E o Marcos diz, eu não vou ficar parado, eu vou achar o meu pai. Nisso toca o telefone, Marcos atende rápido. E diz, ô seu Moriti, o meu pai não deu notícias? Nenhum contato com ele? Lia chora mais ainda. Enquanto isso, Ralph vê na televisão a notícia do sumiço do avião do rei do gado e que estão à procura. E a repórter diz, ninguém sabe o local onde o avião caiu ou pousou. As buscas continuam.
E o Ralph diz, o rei do gado morreu, vai chover boi nessa horta. Isso sim, eu vou atrás da Leia. Enquanto isso, a Marta diz, Liliane, esse rei do gado que apareceu, é o seu Bruno Mezenga? E a Liliane chora e diz que sim. Enquanto na casa do Bruno, o Aparício está lá com a Lia e o Marcos diz, o que você está fazendo aí? E o Aparício diz, eu não vou deixar a tua irmã sozinha numa hora dessa. E o Marcos diz, que hora dessa o quê, hein? O meu pai tá bem. E nisso a Lourdinha e o Saracura chegam e o Marcos olha e diz, não, outra com cara de enterro? Não, 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 não. E a Lourdinha diz, bom, nós viemos saber se tem notícias do seu Bruno. E a Lia diz que não. Nisso a Júlia chega e diz que o Dimas foi buscar a Leia no aeroporto. E o Marcos diz, eu não acredito. E a Lourdinha diz, nessas horas, a gente esquece as brigas, né? E o Marcos irritado diz, essas horas o que? Parem de falar assim. Parem de falar assim. Marcos corre para a sala sozinho e chora desesperadamente. E esse foi o capítulo do dia, gente. Muita coisa acontecendo. O que vocês acharam? E qual o seu personagem favorito? Muito obrigada e fiquem com Deus.